Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Só na Catraca. Hoje eu quero falar de um assunto referente ao Rio de Janeiro. Sei que temos audiências aí, pessoas ouvem nosso podcast em todos os estados do Brasil, graças a Deus. É um prazer, muito obrigado por essa audiência. Mas eu quero falar de uma coisa que com certeza, seja no seu estado, em qualquer lugar, vai se identificar, que é o uso da máquina pública em benefício próprio, para ganhos próprios, que muitos, infelizmente, políticos ou cargos, pessoas que, além de serem eleitas, ou pessoas que são nomeadas a determinados cargos, em vez de fazer desse cargo um jeito de servir a população, o eleitor, eles utilizam desse poder para ganhos próprios, para benefícios próprios. Então eu vou falar hoje do ITERJ. Para quem não sabe, o ITERJ é um órgão no Rio de Janeiro que tem uma finalidade de resolver conflitos em assentamentos, pessoas que moram em locais de invasão. É um órgão que regulariza, reorganiza as áreas rurais através de intermediação, de resolver problemas de conflitos de posse de terras, regulariza a documentação, enfim, e faz parte também da parte urbana, o ITERJ. E para variar, só dizendo assim, para variar, tivemos uma denúncia. Houve uma denúncia que foi através do G1, do Globo, que a ITERJ não está sendo bem usado para servir a população. Aí eu vou ler essa matéria para vocês entenderem. O problema é do Rio, mas eu tenho certeza que deve haver problemas em outros estados, como infelizmente o Brasil existe muitos, que são prefeituras, municípios, órgãos públicos que são utilizados em benefício próprio. O ITERJ, criado para regular terras, que é o ITERJ, tem sido usado usado para reformas em praças em nome da família de político casado com diretora do Instituto. Olha só. Mariana Felipe é diretora do Instituto de Terras e Cartografia e é casada com o deputado estadual Jorge Felipe Neto, do Avante. O nome do deputado, de seu avô, o vereador Jorge Felipe, e dos pais deles que aparecem nas praças reformadas. Então você já analisa que está todo mundo, o nepotismo, a vantagem para os parentes, você dá cargo para parente, você dá... Enfim, é uma bagunça só. O Instituto, esse Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio, em vez de estar sendo, que é um órgão criado para tratar de regularizações de terra em todo o estado, vem sendo utilizado para financiar reformas em praças públicas do bairro Campo Grande, zona oeste do Rio. A região é reduto político do deputado Jorge Felipe Neto, Avante, que é casado com a diretora do Instituto. Mariana Felipe, diretora da regularização do ITERJ, autorizou investimentos do órgão público para reformar praças em Campo Grande. Todos os locais foram batizados com os nomes de membros da própria família do político. Então, para você ver até onde estamos com tudo isso. Como se já não bastasse, além da utilização irregular do dinheiro público para reformar essas praças, é colocado ainda placas com o nome do local, e levando o nome do próprio marido de Mariana, que é a presidente, a diretora do ITERJ. E no dia da inauguração se colocam faixas estampando o nome do
do político parlamentar, que uma coisa que é até irregular, isso se caracteriza publicidade, campanha antes do prazo, né? O vereador Jorge Felipe, estampa o nome dele, faz aquela festa, utiliza do nosso próprio dinheiro, dos impostos, e para reformar essas praças e fazer sua própria campanha. São campanhas irregulares, fora do prazo de eleição, mas como estamos agora próximo as próximas eleições para a prefeitura, enfim. Então a placa fica lá exposta. E outra praça, e teve várias praças, inclusive que foi reformada também pela ITERJ, teve o nome da mãe de Jorge Felipe. Em outra, a homenagem foi feita ao pai do vereador. Em uma imagem de divulgação, os próprios funcionários da ITERJ seguram a faixa de agradecimento aos políticos da família Felipe. Olha, é impressionante quando se vê esse tipo de coisa, porque eu acho que a sensação da impunidade é tão grande que a pessoa acho que chega a se sentir dono até dessa repartição, né? A ITERJ deve falar assim: a ITERJ é nossa, a gente é que manda, nós somos dono. E na verdade são pessoas que deveriam estar trabalhando em prol da população. E deixa eu deixar uma coisa bem clara ao senhor eleitor que às vezes vota. Eu sei que não é difícil pensar de uma forma que, ao ver uma praça bonita, vou votar naquela pessoa ali, olha lá, a placa, foi vereador Jorge Felipe, foi vereador fulano, ciclano, ele vai ter meu voto, fez a praça bonitinha. É mais fácil pensar assim. Mas na realidade, meu amigo, quando você vota em algo que está irregular, e para isso serve a imprensa, para isso serviu essa denúncia maravilhosa que o G1 fez do Globo, porque eu não vi nenhum outro jornal falando desse problema. Não vi. Então temos que tirar o chapéu para a Rede Globo, para o G1 especificamente, que denunciou, que deu atenção a uma irregularidade. Por mais que aparentemente esteja fazendo um bem, que é uma reforma de uma praça, mas ninguém se sabe que, partindo de um princípio que estão fazendo algo já irregular, utilizando mal o dinheiro público, que é tirar de uma finalidade e colocar em outra, criar uma campanha fora do prazo, tentar sair na frente, beneficiar a região onde a família mora, isso já é uma coisa ilegal. Porque às vezes está tirando de um lugar para colocar em outro. Então, você de um outro lugar, que não seja do bairro de Campo Grande, vai reparar que de repente a sua praça não está bonita, que sua rua está esburacada, que precisa fazer saneamento básico. Mas não, porque o dinheiro está sendo mal utilizado em um outro lugar. Então, vou falar aqui sobre a opinião aqui do professor de Direito da UERJ, da PUC Rio, e ele fala que isso totalmente é irregular. A Constituição, segundo André Sadi, a Constituição veda qualquer espécie de promoção pessoal por parte de agentes públicos, seja do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode usar de uma emenda parlamentar para render dividendos políticos para si. Isso viola o princípio da moralidade administrativa e da impessoalidade, disse André Sadi. Para realizar as obras, o ITERJ contratou uma construtora que foi chamada Ômega. Os dois contratos totalizaram um valor de 30 milhões de reais.
Aí você para analisar o seguinte: 30 milhões de reais para reformar uma praça? Será que 30 milhões? Dois contratos, quer dizer, na verdade foram 2 contratos. 30 milhões? Um dos sócios da empresa, Márcio Freitas de Oliveira, que inclusive é alvo da Polícia Federal, uma empresa ligada a ele, segundo a Polícia Federal, vendeu equipamentos e insumos em plena pandemia de Covid para o município de Duque de Caxias. Contudo, é importante frisar, a empresa não tinha sede e era de fachada, de acordo com a investigação. Então, para você ver que a coisa está difícil. A suspeita de desvio de função, o ITERJ é responsável pela regularização fundiária no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o órgão é responsável por legalizar moradias para pessoas de baixa renda. Obras em praças não fazem parte da atribuição do Instituto. Contudo, as licitações do ITERJ para essas reformas nas praças surgiram no fim de 2021. A data coincide com a chegada de Mariana Felipe ao Instituto. Aí eu me pergunto, a Mariana Felipe foi colocada lá por quem? Será que não é mais um fantoche dessa máquina corrupta? Não sei. As pessoas se perguntam, não sei. Se está fazendo algo irregular, talvez seja. O conivente, ninguém se sabe. E no ano seguinte, depois de 2021, da chegada de Mariana Felipe ao Instituto, em documento interno, o próprio Instituto admitiu que sua principal função não tinha sido exercida com êxito. A maior prioridade do ITERJ em 2022 foi de instrumentos de regularização fundiária. No entanto, o desempenho ficou além do esperado, dizia um documento interno. O deputado Jorge Felipe Neto, que aparece na placa exposta na Praça Reformada, de uma das praças, foi condenado à última eleição por propaganda eleitoral antecipada. Ora, já não era de se esperar isso. Na ocasião, ele foi punido por ter o nome colocado em faixas. Existem regras, infelizmente, que têm que ser obedecidas, porque senão vira bagunça, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, considerou que Jorge Felipe Neto fez propaganda irregular por meio de propaganda em 5 faixas afixadas em postos públicos, no bairro de Campo Grande. E o que dizem os citados? Em nota, o ITERJ declarou que atua dentro das leis federais e estaduais e vai além da entrega da titularidade das terras. Ora, é um problema muito sério. Sobre a empresa, o Instituto informou que foi feita a licitação e não foi encontrado qualquer impedimento. Enfim, são protocolos que eles vão seguindo para que eles possam, né, tirar o da reta, essa que é a verdade. Mas o povo já não é tão ignorante como era antigamente. Hoje você tem uma internet, hoje as pessoas podem acessar uma notícia. E parabéns mais uma vez ao G1 e o Globo para falar sobre isso. A reportagem do G1 procurou o vereador Jorge Felipe e o deputado Jorge Felipe Neto na Câmara e na Alerj, mas eles não quiseram gravar entrevistas. Também em nota, o deputado informou que não tem qualquer ingerência nas ações dos órgãos estaduais, mas ressaltou que é papel do parlamentar levar demandas da população ao Poder Executivo. Já o vereador Jorge Felipe informou que o papel do Legislativo é levar ao Executivo o pleito da população. Os representantes da empresa Ômega não respondeu aos contatos feitos pelo RJ2. Olha,
Parabéns mais uma vez ao RJ2 por ter denunciado esse caso. Mas isso é só uma pitada de que tudo, isso é só uma fração de que tudo que acontece de irregular no estado do Rio de Janeiro. O estado que hoje seria referência no Brasil, hoje está sendo referência de corrupção, de má conduta de políticos, de marginalidade. As pessoas, quando falam em Rio de Janeiro, elas já pensam em arma, já pensam em barulho de tiro, uma confusão entre briga de polícia, milícia, traficante, e assim vai. O que eu quero deixar aqui bem claro para o senhor eleitor que às vezes não abre a porta da sua casa porque houve tiros lá fora, ou que anda com seu carro e passa por determinados buracos, lugares mal feitos, lugares sem manutenção, ou você mesmo que mora em um lugar que não consegue uma regularização do seu terreno ou do local onde você mora, em partes nós somos culpados, porque insistimos em votar naqueles que fazem apenas política de maquiagem. E o que é política de maquiagem? É aquele que joga uma tinta na rua, bota uma grama sintética na praça, bota pinta as grades da quadra de futebol, faz um churrasquinho para um ou para outro, enfim. Até quando, senhor eleitor, que vocês vão continuar insistindo nesse pessoal que não obedece às leis, não age dentro da íntegra, da regularidade, porque só o caminho da regularidade, das coisas certas e corretas, que vão trazer uma prosperidade, uma melhoria para todos nós, cidadãos que trabalhamos e lutamos para ganhar nosso pão de cada dia. Obrigado por ouvir mais essa notícia e, inclusive, um desabafo, na verdade. Até a próxima. Fique com Deus e boa sorte.